minhas amigas. É proposital o título desse vídeo: dualismo político e econômico. Meus amigos, vejam bem, há alguns determinados economistas cara de pau, né, como a senhora Miriam Leitão, da Rede Globo, e colunista, né, do jornal dessa conhecida e icônica, botando aspas na palavra icônica, emissora, né, que na verdade a cada dia se torna mais patética e incoerente com a realidade desse país, querendo impor o caos, né, econômico de uma forma estratosférica, como se a vida toda, em algum momento, esse país tivesse sido às mil maravilhas na mão principalmente dos governos da esquerda. Se nós pararmos para analisar os fatos, Miriam Leitão diz que o Brasil está pagando o preço das consequências que o governo fez na pandemia. O que está dizendo, cidadão? Você não defendeu o Fica em Casa? Que economia a gente vê depois? Alguns artistas viúvos da mata monetizada também vivenciou questões pertinentes ao que se refere à questão do Fica em Casa, que vidas importam, o lucro vem depois, como se as empresas fossem capazes de suprir suas despesas sem produtividade, como se um país não se sustentasse sob a soma de todos os seus produtos e serviços que integram o PIB nacional. E além de tudo, muitos até falavam que Bolsonaro só pensa em popularidade. As mesmas pessoas que utilizam essa retórica em forma de narrativa hoje abrangem outros conteúdos criticando o Auxílio Brasil, que é a modernização do Bolsa Família. Mas se muitas pessoas ainda não entenderam o real contexto do chamado Auxílio Brasil, se deve ao seguinte: em primeiro lugar, não é algo para ser vitalício, visando tornar a pessoa dependente daquele programa social igual era o Bolsa Família. É apenas com o intuito de remediar efeitos colaterais causados pela crise econômica. Pois apesar dos postos de trabalho estar sendo recuperado gradativamente, sem sombra de dúvida alguma, ainda há uma alta taxa de desemprego, correto? Se ainda há uma alta taxa de desemprego, como alguns fatores precisam ser resolvidos de imediato, mas isso sem ultrapassar teto de gastos, e nem muito menos se eximir da irresponsabilidade fiscal. A revista Veja diz que o governo pode ultrapassar o teto e que isso já causa problemas no mercado financeiro. Lembra do acuse o seu adversário daquilo que você é? Num período não muito distante, quem foi que deu a declaração que, caso consiga triunfar no pleito presidencial, não irá, em tempo algum jamais, respeitar o teto de gastos
porque só favorece a ricos. Foi o atual presidente da República? Não foi. Foi um ex-presidiário, onde a própria mídia o coloca como líder de todas as pesquisas, mas ele nunca aparece, o que é muito engraçado, nas ruas para compartilhar da rotina dos brasileiros. E todos os pronunciamentos que ele faz em forma de campanha antecipada, isso a juíza que quer inibir o uso da bandeira brasileira não vê. Tem sempre escolta armada. E além de tudo, eles utilizam discursos de forma editada. Eles falam do que eles pretendem fazer a curto prazo. A longo prazo não. Ora, eu falo para vocês o seguinte: eu quero saber que onda que eles querem surfar a partir de agora. Afinal, o PIB nacional encolheu bastante no governo deles. Inclusive, em 2011, tivemos um crescimento abaixo da média das economias dos BRICS. Isso eles não falam, né? Porque eles querem a farra da gastança do dinheiro público, como se isso não causasse prejuízos econômicos estratosféricos a longo prazo. Como se isso não causasse aumento da burocracia e da carga tributária. Como se isso não causasse estagnação e ampla recessão econômica. E mais do que isso, inflação de custo. Porque o estelionato eleitoral maquia a realidade do país. Muito incoerente é falar em dívida pública crescendo e o governo sempre fazia superávit primário. Olha só que dualismo maravilhoso. Superávit primário ou irresponsabilidade com dinheiro dos bancos públicos. O ministro da Infraestrutura, ele apresentou números numa entrevista na Jovem Pan recentemente. O licenciado ministro, o ex-ministro e futuro governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, estava falando dos prejuízos que o governo estava tendo com os portos e aeroportos nas gestões do PT, devido aos grandes esquemas causados pelo aparelhamento político na capitania dos portos, em parceria com o hoje Ministério da Infraestrutura, que na época envolvia uma parte das superintendências regionais, dentre elas a Sudeco, a Sudene, a Sudan e o Ministério dos Transportes, que era a pasta comandada por quem mesmo? Otto Alencar, César Borges, Alfredo Nascimento, só figuras maravilhosas. No governo FHC era Eliseu Padilha, que veio a ser ministro da Casa Civil de Michel Temer, e Michel Temer também tinha alguns esquemas com a zona portuária. Então, eu pergunto a vocês, todo esse fator obtinham constantes interesses escusos que eram escondidos do povo brasileiro. Inclusive, o escondido e hoje tímido, despido de opiniões, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele se esquece de falar da obra do Porto do Pecém, que foi feito no governo dele, e o governador do Ceará era quem mesmo? O candidato a vice da Tebet, o senador Tasso Gereissati.
Eu gostaria de saber, com aquela obra, os benefícios que trouxe para mais de 300 indústrias no Ceará, que pertence ao grupo do Shopping Iguatemi, que é da família Gereissati, né? Se não é por mera coincidência, as semelhanças que ocorrem num pequeno período de tempo, que constituíram as alianças políticas das mais catastróficas que nós vivenciamos entre o governo e o Congresso Nacional. E agora eles tentam falar que o Centrão manda no governo brasileiro. Se o Centrão mandasse, Braga Neto não seria vice. O Centrão está desesperado. E ora que vocês terão o que vocês merecem, que é o grande declínio dos partidos neofisiológicos. União Brasil tenta ser um MDB. Só que a disputa está grande entre MDB, União Brasil e PSD do Gilberto Kassab, o Kassabinho. Ora, se esses três partidos obtêm disputa de quem vence na fisiologia, hoje perde feio para os partidos que decidiram acompanhar o governo. Vai ser a partir daí que vocês hão de ver o que se pode chamar de reforma política. Aí eu quero ver vocês tirarem essa onda de negociatas de cargos públicos, fazendo chantagens e ameaças sob lançamento de candidaturas paralelas em eleições regionais e municipais, igual o PFL fazia com o PSDB, o próprio PMDB com o PT muitas vezes, né? O próprio PT. Existe aquele tipo de situação. Vocês são polarizadores do contexto político da coalizão, mas vocês vão ser minoria a partir de 2023. Afinal, é exatamente por isso o desespero de quererem falar que Bolsonaro se aliou ao Centrão, porque enfraquece os interesses políticos pautados no que a terceira via, bota aspas nessa expressão, tanto quer. O próprio Kim Kataguiri já fala em Congresso forte, uma vez que nenhuma candidatura vingou. Mas não vingou por quê? Pelas simples razões de virem com a mesma proposta do PT, que é o Estado aparelhado querendo desconstruir o que está sendo plantado para colher os frutos da soberania nacional, que é a reindustrialização do país, a retomada dos rumos, dos grandes investimentos em ciência e tecnologia e as grandes obras que serão fundamentais para que o Brasil se torne uma referência no mundo para investimentos, para rentabilidade e, acima de tudo, não se torne vulnerável às grandes crises. É por isso que o governo não abusa de jogar paridade cambial e nem muito menos joga para cima a taxa de juros sob receios da inflação, porque se garante nas suas metas fiscais e na sua política de rumo, superando todos os desmandos da pandemia, que quem destruiu foi o Fique em Casa. O governo avisou. Isso não é populismo, isso é austeridade. O que é provisório será devidamente colocado no seu devido lugar. Caminhoneiros precisavam desse auxílio. É melhor do que jogar no preço dos combustíveis, que causaria uma rotatividade muito mais alta e, como consequência, sangraria ainda mais os cofres públicos.
caminhoneiros movimentam esse país e carregam nas costas o que abastece a nossa mesa. E maiores eficiências, o que se estimula em distribuição de recursos para os caminhoneiros, se estimula o escoamento com mais alta celeridade da produtividade, fazendo inclusive que o alimento chegue em maior quantidade à sua mesa. E como consequência, uma vez chegando em maior quantidade, com custos meramente reduzidos ou com o estímulo da demanda, estrategicamente falando, pode fazer com que o tão sonhado preço estabilizado ocorra sem que o governo precise subsidiar. Um grande abraço a todos e que Deus acompanhe uma tarde de sábado maravilhosa que vocês merecem. Um bom fim de semana. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aperta os sinos para receber as respectivas notificações. Conto com sua ajuda. Fique com Deus.